Olá, meninos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. E nós estamos aqui hoje para fazer um pouco de revisão sobre o assunto que vocês estudaram nos anos anteriores: tipos de ângulos. Ângulos. Quem será que lembra? Vamos rever alguns conceitos. Temos aqui os instrumentos de medida de ângulos, certo? Régua. Aqui você tem um esquadro. E aqui você tem um transferidor e os tipos de ângulos mais comuns. O ângulo que mede 90 graus, chamado de ângulo reto. Um ângulo de 45 graus, chamado de agudo. Um ângulo de 60, que também é agudo. Todo ângulo que mede menos que 90 graus são ângulos agudos, as perninhas fechadas. Temos aqui o ângulo de meia volta ou uma linha reta, que mede 180 graus. Uma volta completa, 360 graus, e um ângulo maior que 90 graus, aqui nesse caso 135, que o nome dele é obtuso. Roteiro de aula. Vamos ver a definição, os tipos de ângulos. Ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. E o que é uma bissetriz? Vamos então à aula de hoje. Ângulos. Observe as imagens que vocês têm aqui na tela. No ano de 4000 a.C., os egípcios e árabes tentavam elaborar um calendário. Nessa época, se acreditava que o Sol levava 360 dias para completar a órbita de uma volta em torno da Terra. Assim, a cada dia do Sol percorria um pouquinho essa órbita, ou seja, um arco de circunferência de sua órbita. Esse ângulo passou a ser uma unidade de medida que foi chamada de grau. Aqui a gente tem a definição de ângulos. Um ângulo é uma região plana, limitada por suas semirretas de mesma origem. Observe este ângulo, ó. Uma linha se encontra na outra e a origem é o ponto O. A linha A e a linha B se encontram com o ponto O, fazendo o segmento de reta OA, ou então AO, tanto faz, OB. Essa região aqui dentro é chamada de região convexa e a região do lado de fora é a região não convexa. Um ângulo convexo, a parte interna do ângulo. Um ângulo não convexo, a parte externa. Eu digo ângulo AOB, com o circunflexo no O. A letrinha que fica no meio recebe o circunflexo, que significa que é ângulo. Lê-se ângulo AOB. A letra do vértice sempre fica no meio com acento circunflexo. O ângulo é formado pelo vértice, no caso aqui O, lado AO, lado BO. Medidas de ângulo. Vejam bem, este é o transferidor mais comum, sempre com 180 graus, formando a linha reta. E aqui a gente tem o instrumento utilizado para medir ângulos em graus é o transferidor. E as subunidades dos graus são 1 grau. Gente, a bolinha é sem o traço. Se você colocar o traço, fica errado. Quando tem o tracinho, é número ordinal, tá? 1 grau. Isso é igual a 60 minutos. Não é o minuto do relógio, mas a gente pode estudar parecido. Por exemplo, eu quero ir de 1 grau para o outro, então eu vou estar indo de 60 em 60 minutos. E a cada 1 minuto, sempre com uma aspa, 1 minuto. A cada 1 minuto, eu tenho 60 segundos, que é formado por 2 aspas. Então, olha, grau, bolinha, minuto, um tracinho, uma aspa, segundos, 2 aspas. 1 grau tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Eu quero que vocês anotem, por favor. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Que são ângulos consecutivos? Dois ângulos são chamados consecutivos se e somente se um lado de um deles coincide com o lado do outro, ou seja, eles são vizinhos. O ângulo AOC é vizinho do ângulo COB. Tem uma semirreta entre eles dois, dividindo eles dois. O ângulo AOB foi dividido em 2 partes. Então, AOC é consecutivo de COB. Consecutivo é a mesma coisa que em seguida,
ou vizinhos. E ângulos adjacentes, parecido com consecutivos. Dois ângulos consecutivos, eles são adjacentes se e somente se não tem pontos internos em comum, ou seja, não vai ter ponto em comum entre eles. Então, esse ângulo AOB foi dividido pela semirreta OC. Ângulo AOC é adjacente e consecutivo de BOC ou COB, não importa a ordem. Consecutivos estão em seguidas, adjacente não tem ponto em comum, são vizinhos. Tipos de ângulos. Em relação à medida dos ângulos, recebem nomes específicos. Geralmente, os ângulos são representados pelas letras do alfabeto grego. Essa letrinha aqui, gente, que é um Ezinho deitado, chama-se alfa. O ângulo nulo, ou seja, alfa igual a zero. Ângulo agudo, quando está entre 0 e 90 graus. Quando um ângulo é agudo, quando ele é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Um ângulo é chamado de reto, quando ele mede exatamente 90 graus. Em relação à medida dos ângulos, ele também tem nomes específicos. Todo ângulo que vai de 90 graus a 180 graus é chamado de ângulo obtuso. Veja que as perninhas dele são mais abertas. Ângulo raso, ou meia volta, é um ângulo que mede 180 graus. Por que ele é chamado de raso ou meia volta? Porque o ângulo de um giro, também chamado de uma volta, mede 360 graus. Então, se uma volta é 360 graus, meia volta, 180 graus. E um quarto da volta, 90 graus. Então, você pode pegar uma circunferência, dividir em duas partes. Vai ter dois ângulos rasos. Se você dividir em mais duas partes, vai ter 4 ângulos retos. 4 de 90 forma 1 de 360. E o que são ângulos complementares? Anotem aí também. Dois ângulos são chamados complementares quando a soma deles dá igual a 90 graus. Então, se eu tiver o ângulo ABC e o ângulo CBD, eu chamo esse ângulo aqui ABC de alfa, letrinha do alfabeto grego. Essa outra letrinha aqui, que é um Bzinho com a perna puxada, é chamado de beta. Somando alfa mais beta dá 90. Então, quaisquer dois ângulos que eu some que dê 90 graus são chamados complementares. Por exemplo, 20 mais 70, 15 mais 75, 30 mais 60, 45 mais 45, 50 mais 40 e assim sucessivamente. Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma dá igual a 90 graus. Vejamos agora os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Dois ângulos são chamados suplementares quando a soma deles dois dá igual a 180 graus. Ou seja, nesse caso, eu tenho o ângulo ABC, representado pela letra alfa. Tenho o ângulo CBD, representado pela letra beta. E estou dizendo que alfa mais beta é 180. Se tem dois ângulos que são somados e dá 180, então eles são suplementares. Por exemplo, poderia ser 120 mais 60, 90 mais 90, 10 mais 170, poderia ser 150 mais 30, desde que eu some os dois e dê igual a 180 graus. Agora vamos à próxima. Ângulos OPV, ou ângulos opostos pelo vértice. Nós temos aqui dois exemplos bem básicos, comuns de aparecer nos livros. Uma tesoura, de pernas abertas, e uma tábua de passar. Observe esses ângulos. A, C, B, D. A é oposto a C. B é oposto a D. Eles são opostos pelo vértice. O que é o vértice, professora? Esse pontinho que está aqui no meio. Vamos à tábua de passar. Ângulo F é oposto ao ângulo H. Ângulo E é oposto ao ângulo G. Por que eles são OPV? Porque eles são opostos pelo vértice. Eles estão em lados opostos, dividido pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Todo ângulo OPV tem medidas iguais. Ou seja, na figura, AOB mede igual a COD. E também AOD
mede igual a BOC. Lembre-se que quando eu formar aqui, ó, vou juntar essa figura toda, se eu fizer aqui uma volta, eu vou ter 360 graus. E bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz, gente? A bissetriz nada mais é do que uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui. Vamos dizer que ele meça 40 graus. Eu dividi pela bissetriz. Isso quer dizer que alfa vai medir 20 e o outro alfa 20. A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo dado em duas partes com medidas iguais. Os ângulos medidas iguais foram divididos pela bissetriz do ângulo. Vamos praticar um pouco? Questão número 1. Observe a figura abaixo e determine o valor de x e y. Olha, gente, eu tenho dois ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho que 3x menos 15 é oposto a 60 graus. Se eles são OPV, quer dizer que eles são iguais. 3x menos 15 é igual a 60. Vamos resolver em forma de equação do primeiro grau. Isolando o x, 3x, vai ser igual, o 60 já está no primeiro membro, o 15 que está, aliás, no segundo membro, fica com o mesmo sinal, o 15 que está no primeiro membro vai passar para o segundo membro com o sinal trocado. Aí nós vamos ter 60 graus mais 15 graus. Isso dá igual a 75 graus. Eu vou isolar o meu x. X é igual a 75 dividido por 3. X é igual a 25 graus. Encontrei o valor de x. E a questão me pede para achar o x e o y. O que eu vou fazer para achar o y? Eu poderia usar a junção 3x menos y mais 3x menos 15 mais y, que daria uma linha reta, ou seja, 180 graus, ou fazer o que está aqui escrito. Ó. Toda linha reta, todo traço é 180. Y mais 60 é 180. Toda linha reta, 180 graus. Isolando o y, nós vamos ter 180, o 60 que está positivo no primeiro membro, passo ele para o segundo membro com o sinal trocado, 180 menos 60, 120. Então, são ângulos suplementares. Por quê? Se eu somar 120 mais 60, vai dar igual a 180. E eu fiz a resolução do x, 3x menos 15 igual a 60, pelos ângulos OPV. Questão 2. Duas retas se interceptam em um único ponto, formando 4 ângulos com as medidas indicadas na figura abaixo. Determine o valor desses ângulos. Pela mesma definição anterior, nós vamos ter 5x menos 15, OPV, 4x mais 5. Então, 5x menos 15 é igual a 4x mais 5. Fazendo a resolução pela equação do primeiro grau, 5x já está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal. 4x está no segundo membro, vem para o primeiro membro com o sinal trocado. Eu vou ter 5x menos 4x. O 5 já está no segundo membro, fica com o mesmo sinal. E o 15, que é negativo, vai passar para o segundo membro positivo. Por quê? Porque no primeiro membro vão ficar só as incógnitas. No segundo membro ficam os termos independentes, aqueles que não têm letra. 5x menos 4x, 1x. E 5 mais 15, 20. Então, x é igual a 20. Eu fiz pelo OPV. Procurando o valor de y, certo? Se eu quero procurar o y, que nesse caso aqui, ele já substituiu para encontrar o valor do x e o valor de cada ângulo, né? Para encontrar o valor de cada ângulo é fácil. Simplesmente onde tem x, ele colocou 20. Olha só, pegou esse ângulo, 4x mais 5 graus, e onde tem x, colocou 20. 4 vezes x, então 4 vezes 20, mais 5. Primeiro multiplica, 4 vezes 20, 80, mais 5, 85. Então, esse ângulo mede 85 e esse outro ângulo também mede 85. Para encontrar o y, vamos utilizar a regrinha do ângulos suplementares, ou seja, uma linha reta. Eu tenho que y mais 4x menos 5, ou seja, 85, que eu já encontrei, né? Então, y mais 85 é igual a 180, porque eles são suplementares, uma linha reta. Isolando o y vai ser igual a
180, passa o 85 positivo para o outro membro, menos 85. O y é igual a 95 graus. E agora, vocês vão treinar mais um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.